Olá, olá, meu caro pitaqueiro, minha cara pitaqueira. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade de Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix. Antes de mais nada, deixa aquele like pra gente, compartilhe, comente, se inscreva e também pode seguir aí a gente no Instagram que tá passando aqui embaixo e vai ficar rodando aqui durante todo o vídeo, tá legal? Quinta-feira, jogo do Brasil rolando aí no primeiro tempo e vamos falar de Série B. Série B nessa quinta-feira com 3 jogos aí, com clássico nacional aí entre Vasco e Grêmio, jogo em São Januário, tem Vila Nova e Guarani e tem Sport e Ponte Preta. Aqui a gente vai falar do jogo do Vasco, especificamente, o Vasco que ainda, surpreendentemente, não perdeu nessa Série B, né, Vini? E o É Grêmio isso. tentando se recuperar. Fala, Vini. Fala, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Vasco aí, surpreendentemente, apesar de ser um time que tem menos de um gol por jogo de média, toma poucos gols, né? Apesar de ser um time bem feio de se assistir, e tá aí nessa terceira posição. O Grêmio em crise é quinto colocado, isso que é muito engraçado, né? Não é que o Grêmio tá em crise e tá muito longe no G4, não tá. Mas o time do Roger tem jogado mal, são 4 jogos sem vitória. E em São Januário, o Vasco, além de estar invicto, o Vasco vem de 4 vitórias seguidas jogando no seu estádio, né? 22 mil ingressos vendidos, então a tendência de um Vasco tentando se impor de alguma forma dentro de casa. O Grêmio, a última vitória na Série B foi no dia 30 de abril contra o CRB, 2 a Já 0 passou maio sem ganhar, né? e aí de lá para cá, 1 a 0 para o Cruzeiro, 1 a 1 com o Ituano e 2 empates sem gols com Criciúma e Vila Nova. Uma coisa é o quinto lugar na Série A, né? Outra coisa é o quinto lugar na Série B. Se esperava mais da equipe gremista, até por isso o Roger Machado deve ir com um time um pouco mais experiente aí, com Edilson, Thiago Santos, Benítez no meio, né? O nosso palpite até assim é para um empate com gols aí nesse jogo, o nosso palpite mais forte, mas se tiver que pender aí para uma vitória, nós temos esse palpite aí de vitória para o Vasco, exatamente por ainda não ter perdido em casa. É um time que faz pouco gol, mas sofre pouco gol também. É claro que o Grêmio dá para dizer que é um time melhor aí do que Tombense, CSA, né, que foram os outros jogos que o Vasco teve, né, contra a Tombense mesmo foi 1 a 1, mas o Vasco vem embalado. Pode colocar aí o time então, Vini. Abre um parênteses aí, Bruno Félix, rapidinho. A gente tá gravando na manhã de quinta-feira, tá passando o Jogo do Brasil. O Thiago Silva colocou a bola de cabeça no travessão, então seria gol do Thiago Silva e assistência do Neymar, que tá no nosso time. E o Casimiro, que também tá no nosso time, mandou o rebote quase que embaixo da linha por cima do gol. Ele tava entre a linha da pequena área e o gol. Ele tava a 1 metro do gol e chutou a bola por cima. Se fosse no Real Parabéns. Madrid, ele faria. Sim. Tá aí o time na tela já, Bruno Félix. Bom, time na tela, apesar de nós esperarmos assim, o palpite mais forte aí para 1 a 1, ou seja, se for um jogo sem SG, uma opção que você tem é de dar uma mesclada na defesa, tá? Mas se não tiver SG, os dois times vão perder o SG e aí vai quem pontuar mais. Mas, como nós falamos, temos esse palpite aí de 1 a 1, mas pendendo mais para o Vasco pelo retrospecto e por jogar em casa. O time tem conseguido, ainda que não seja um time muito bonito aí, né? De um futebol bonito, tem conseguido desempenhar melhor. Então, Thiago Rodrigues no gol com o Zé Ricardo aí como treinador. Nas laterais, Gabriel Dias e Edmar, e o Quinteiro e o Anderson Conceição. Sobe aí para o meio. Aí no meio nós temos o Nenê e o Gabriel Peck. Nenê que fez os 2 gols da última vitória do Vasco. O Gabriel Peck tem costumado aí jogar bem, feito uma boa média de pontos. E é Com, um atacante que ele no Pidal considera como meia, né? sim, Mas joga de e, atacante. e o Bitelo, que hoje é o jogador do Grêmio aí do meio de campo com uma média de pontuação melhor. Enfim, deve tentar movimentar esse time. Se você preferir o Benítez, pode ir de Benítez, mas, enfim, é um jogador que não é confiável, né? Instável. Então, o Benítez, então o Bitelo aí como titular. E aí na frente, Getúlio e Lucas Figueiredo. O Raniel não deve começar jogando.
o ataque deve ser esse mesmo. É aquilo que a gente sempre fala, dá uma olhadinha uma hora antes do jogo para ver a escalação, mas Getúlio, Lucas Figueiredo e o Diego Souza, obviamente, o jogador de frente aí do Grêmio. E aí, Vini? Vamos mostrar os reservas também, Vini? Se você quiser É falar, verdade. pode falar, se tiver alguma Não, consideração. eu acho que um ponto interessante é o time montado em cima daquilo que a gente imagina. Pelo atual momento dos dois times, o Vasco me parece bastante favorito. Vai ter mudança no ataque do Vasco. A gente está botando o Raniel no banco, porque o Raniel não está cotado para ser titular do jogo. A tendência é que o Zé Ricardo tem um time um pouco diferente. E o momento do Grêmio não me inspira confiança, apesar de eu gostar muito, por exemplo, do Roger Machado como treinador. Né? Então, esse é o grande ponto. Então, os reservas, Kahneman, Edilson, Benítez e o Raniel. Mas o grande ponto é esse mesmo: é entender aquilo que você tem de expectativa para o jogo de modo geral. E aí eu vou parar de compartilhar a tela, porque a gente vai fazer uma outra variação. Essa variação é só para o jogo do Grêmio, né? É um jogo único. Tem o Não, não, jogo único não. do esporte. Ah, Essa tá. variação, esse time que a gente fez agora para o jogo único entre Vasco e Grêmio. Já tem o vídeo rodando desde segunda-feira para o jogo do esporte, que o jogo foi adiado. Né? Então, o jogo vai ser só hoje, mas o jogo está aí desde segunda-feira. E aí a gente montou uma outra variação, Bruno Félix, pensando nos dois jogos juntos, né? Nos 3 jogos juntos. Né? É verdade. Aí vale o Guarani, né? O Guarani não tem jogo separado, mas o Guarani conta para a rodada dos 3 jogos, né? Isso, o Guarani não tem jogo separado, mas conta. Bom, Vila Nova e Guarani, né? O outro jogo. O Guarani, Vila Nova, Guarani lanterna da competição. o jogo é em Campinas, na casa do Guarani. É aquilo, assim, o Vila Nova não costuma. Meu gato aqui resolveu aprontar. O Vila Nova costuma ter uma diferença aí digamos, de desempenho quando joga em casa e quando joga fora. O Guarani não é dos times mais confiáveis. O Vila Nova também não, é o penúltimo, né? Mas então até por isso vamos focar aí nos times do Vasco e do E Bruno Sport. Félix, para nossa sorte, eles não são um jogo separado, para a gente ter que falar só individualmente desse Guarani e Vila Nova, né? Exatamente. Esse daqui, se tivesse que ir num jogo Único. solo deles aí, nossa, cara, seria difícil, seria uma aposta bem complicada. Não duvidaria aí um 0-0. Ontem a gente acertou o jogo CRB, o clássico alagoano, CRB e CSA. A gente falou que ia dar empate, 1-1 ou 0-0, que era bem possível, e deu 0-0. Bom, então, Thiago Rodrigues aí no gol, goleiro do Vasco, o Zé Ricardo do Vasco, e na linha de defesa aí, com o Sander, lateral do Sport, e o Rafael Thierry, zagueiro do Sport, com o Quinteiro e o Gabriel Dias, zagueiro lateral do Vasco. Pode subir. No meio aí o Nenê e o Gabriel Peck, jogadores do Vasco, com o Luciano Jubá do Sport, que entrava aí como lateral, né? Mas é um jogador que atua mais à frente. Enfim, é um jogador importante no esporte, tem uma boa. Não só uma boa média de pontuação, mas é um cara que tem pontuado bem rodada após rodada. Talvez ele seja menos instável do que o próprio time do esporte. Tem jogado bem, pode fazer gol, pode dar assistência, então é uma opção bem interessante nessa Série B. E aí na frente com o Búfalo Parraguês, atacante do esporte, o Lucas Figueiredo do Vasco, e o Pablo Diego do Vila Nova. Uma outra variação poderia ser o Bruno, do atacante do Guarani, se você for confiar mais no Guarani. Aí é aquilo, né? É palpite, o Pablo Diego tem inclusive uma média de pontuação melhor. O Vila Nova, assim como o Guarani, né, é um time instável, às vezes consegue aprontar fora de casa, às vezes não. Gosto mais do Pablo Diego do que o do Bruno, então minha opção é pelo jogador do Vila Nova. Acho que pode. Se tem um visitante que tem a chance de incomodar bastante, né, além do Grêmio, é o Vila Nova contra o Guarani. Acho até mais do que a Ponte Preta contra o Sport. Vini, considerações finais aí.
Cara, é isso. São jogos de alternativa. Eu vejo o Vasco como favorito até contra o Grêmio. Eu vejo o Enquanto Sport como você muito fala, desce para os reservas aí, para a pessoa poder bem ver. lembrado. Eu vejo o Sport como muito favorito, inclusive. O Guarani é mais difícil de prever um favoritismo, né? É um jogo equilibrado muito para baixo, assim. Mas são boas alternativas. Eu tenho muita esperança de que a gente vai bem nos dois times, viu, Bruno Félix? Assim, tem tudo para ser uma boa rodada. Tomara. Tomara. Pelo menos os palpites a gente tem acertado assim, a tônica e a dinâmica do jogo. Até o do próprio do Fortaleza contra o Ceará. O Fortaleza esteve muito próximo, né? De empatar o jogo. A gente falou em 1-1. E claro, o Fortaleza teve um jogador expulso com 19 minutos do primeiro tempo. Um E pênalti mesmo passou. assim, teve um pênalti na reta final, pressionou. Teve um pênalti que não foi marcado, né? Então foi muito um lance muito reclamado, né? Então esse bateu na trave, né? Bateu na trave. Mas acertamos ali no time Vina, Kleber, né? Que a gente já tinha falado, entre outros com bom desempenho. Vini, então valeu. Cara, muito feliz assim pelo nosso desempenho. Talvez com esse vídeo já chegar pelo menos 170 inscritos no canal. Né? Estamos bem perto desse número já. É um canal que tem aí praticamente um mês. A gente está fazendo vídeo todo dia e tem tido uma recepção muito legal. As pessoas comentam os vídeos, tem dado feedback de como tem ido os times delas. Então, siga a gente no Instagram, né? Fica rodando embaixo, Sociedade Futebol e Pitaco, porque o canal está crescendo a cada dia e as análises estão sendo bem feitas. Assim, né? A gente tem mais acertado do que errado. É isso, Bruno Félix. Um grande abraço. Valeu, então fique ligado, fique ligada. Aliás, eu disse que a Argentina ia ganhar, inclusive. Exatamente. Eu já tinha ido na Itália, você foi na Argentina. E eu acertei com E, sobra, né? Porque não foi só o 3-0, né? Foi o massacre da Serra Elétrica. então, exatamente, exatamente. Bom, vamos, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Fique ligado, quinta-feira, sexta-feira, enfim, de muito futebol, vídeo aqui todo dia. Então, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pelo seu comentário. Sugestões também sempre bem-vindas. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Vini.